Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Hoje a gente vai falar da série Deuses Nórdicos sobre Freya, a deusa tríplice da magia, da adivinhação e da riqueza. Vou pedir um pouquinho de paciência, porque tem muitas palavras que me travam aqui a língua na hora de falar. Então, por hora, eu vou falar um pouco mais devagar nesse vídeo, ok? Então, vamos lá. Freya. Freya é a deusa mãe da dinastia dos Vanir, da mitologia nórdica. Freya, também conhecida como Freja, ou com Y, ou Freja, com J. Freya é uma deusa que abrange vários aspectos. Ela é a deusa tríplice, uma deusa de grande beleza, força e poder. A sexualidade, o amor, todos os temas que o envolvem, tais como a fertilidade, sensualidade, beleza, atração, são fortemente regidos por ela. Além de ser, protetora do matrimônio e dos recém-nascidos. Também é considerada uma deusa da luxúria, da riqueza, da música e das flores. É regente da magia e da adivinhação, pois foi ela quem ensinou o segredo das runas para Odin e também iniciou os deuses nas artes mágicas. De caráter arrebatador, considerada a mais bela das deusas nórdicas, Freya é representada como uma mulher muito atraente, algumas vezes com os seios à mostra. Ela tem olhos claros, ela é de baixa estatura, sardas, e ela sempre porta um colar mágico. O nome do colar é Brisingamen, um tesouro de grande valor e beleza. E o manto dela é feito de penas que possibilita ela se transformar em um falcão. Outras vezes ela aparece usando armas de guerra, pois o seu aspecto presidia as batalhas. Ela lida com o amor e a guerra, dois temas intimamente ligados, já que o poder da terra, sua fertilidade, a energia feminina da deusa era concedida ao rei vencedor das batalhas. Na tradição germânica, Freya e dois outros Vanir são deuses da fertilidade, tá? Eles se mudaram para Asgard para viver com os Aerces, deuses da guerra, como símbolo da amizade criada depois de uma guerra. As mulheres estéreis, elas invocam a bênção de Freya, que também, né, é a deusa da morte. Não somente de todas as mulheres, mas da metade dos guerreiros mortos em batalha, que recolhe para o seu palácio. O nome do palácio é Folkvark, em Asgard. Freya compartilhou com Odin a morte em batalha, recebendo o primeiro golpe. Eles dividiam entre si os mortos de guerra. Metade dos homens e todas as mulheres mortos em batalha iam para Sersuham, que é o salão de Freya, muitas vezes representada por uma carruagem puxada por gatos selvagens. Também há imagens dessa deusa montada num javali, se dirigindo para as batalhas. Então, lembrando, caso vocês não saibam, os deuses nórdicos, eles não são como os outros deuses, né? Eles são deuses mortais, além de habitar entre os humanos, além de ter sido reis ou filhos de reis e rainhas, detentores de alguns reinos, eles poderiam morrer em batalha. Então foi o que aconteceu com Freya e Odin, sendo que ela levou o primeiro golpe, né, antes de cair os dois mortos durante uma batalha. Ela também era conhecida por voar à noite, em campos, sob a forma de uma cabra branca. Freya era a deusa nórdica mais cultuada e conhecida. Seu nome deu origem à palavra Fru, que significa mulher que tem o domínio dos seus bens, que acabou por se tornar, com o passar do tempo, equivalente a mulher em islandês, assim como também deu origem à palavra Frau, que também significa senhora em alemão, e Frauer, com o mesmo significado no alemão antigo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a mitologia dessa deusa. Ela é filha de Njord, o deus do mar, com a irmã dele, a deusa Nertus. Há mitos em que ela é filha da gigante Skadi ou Skadi, com I, senhora dos invernos e caçadora das montanhas. Ela é irmã gêmea de Freyr, que comanda o tempo e a prosperidade, a fertilidade.
a alegria, a paz. Ele é o deus-chefe da agricultura. Freya é o complemento feminino de Freyr, até mesmo seus nomes, pois o dele significa senhor e o dela significa senhora. Em vários aspectos, ela e seu irmão, eles foram como as divindades gregas, Artemis e Apolo, divindades gêmeas. Seu irmão era um deus da luz, assim como Apolo também é. Uma vez que ela, uma deusa dos Vanir, Freya, como Artemis, representa a fertilidade dos animais selvagens, mas ao contrário de Artemis, enquanto Artemis é uma deusa virgem, Freya é ligada ao amor e ao sexo, à luxúria. Ela nasceu em Vanaheim. Também era conhecida como Vana, Venabride, Vanadis, que significa diz dos Vanir, sendo diz uma palavra nórdica para designar deusa. Então, ela era a deusa dos Vanes. Como seu irmão e pai, ela foi originalmente uma deusa dos Vanir, sendo que mais tarde ela se tornaria uma importante deusa dos As-Esir. Ela foi por vezes confundida com Frigga, esposa de Odin, uma vez que ambos os nomes significam senhora, e ambas tiveram atributos semelhantes. Mas enquanto Frigga é a padroeira da paz, da vida doméstica, protetora da família, Freya é o reagente do amor, da guerra, da fertilidade, da magia e da morte. Outra deusa com quem ela já foi confundida foi Induna, a guardiã das maçãs douradas da juventude e da imortalidade. As uniões de Freya. Ela teve diversos amantes, entre deuses, humanos, elfos e até mesmo os anões. Mas o principal deles foi o deus Od. Não confundir Od com Odin. Ele também é identificado como Odur, que representa a luz do sol. Sendo Freya terra, ela já foi considerada amante de Odin, que era o céu. Né? Então, mas o amor dela era Od e ela foi amante de Odin. Então, são dois deuses distintos, ok? Freya tinha também uma suposta paixão por Loki, que é o deus do fogo. Mesmo este acusando ela de dormir com todos os deuses e todos os elfos em Alfenheim, além de dormir com o próprio irmão Freyr. Os dois foram marido e mulher quando viviam em Vanaheim, terra dos Vanir, tal como o pai e a mãe dela, que também eram irmãos. O incesto era uma prática normal entre as divindades de Vanir. Né? Entre os deuses e a cultura nórdica, né, nos tempos dos primórdios, era muito comum irmãos, primos, enfim, os familiares se casarem entre si, para manter também a pureza do sangue, principalmente do sangue guerreiro. Então, esse incesto ele era prática comum. Freya foi muito procurada pela sua beleza sem igual. Os gigantes, agora lá vem o trava. O gigante Inturs e Týrin desejavam se casar com a deusa, mesmo com Loki e Thor, obrigando ela a aceitar Týrin como seu marido. Ela desenhou dele e fez com que Thor matasse os dois gigantes. Então, quando Freya chegou a Asgard, os deuses caíram apaixonados pela sua beleza e elegância, que lhe concederam o reino de Folkvang e o grande palácio de Sesmir, onde a deusa podia acomodar todos os seus admiradores e os espíritos dos guerreiros mortos em batalha. Ao contrário de Afrodite, mas ainda como as deusas gregas Atena e Perséfone, ela era a deusa da guerra e morte e admirava combates de lutas, sendo ela a senhora que mandava nas valquírias aos campos de batalha, onde elas recolhiam metade dos heróis mortos em combate, e todas as mulheres, para sua posse, a outra metade para Odin em Valhalla. Então, as valquírias, elas iam até os campos de batalha após a guerra terminar e elas recolhiam os espíritos dos mortos. Então, a Freya, ela dividia esses espíritos, né, esses corpos, juntamente com Odin. Então, metade era para ela e metade ia para Odin, mas todas as mulheres era ela mesma que recolhia. Né? As valquírias recolhiam e traziam só para ela. Esses guerreiros, eles permaneciam em sua grande sala, em Folkvangar, que significa batalha, ou no seu palácio de Folkvang, que era o campo de Folk. Sua outra sala era o Sansanvir. Freya e Od.
Freia, como personificação da terra, ela casou-se então com Od, considerado a personificação do sol e também um símbolo da paixão e dos embriagantes prazeres do amor. Por isso, esse povo antigo declarava que não era de estranhar que sua esposa não conseguia ser feliz sem ele, e a quem ela amava muito, muito, e com qual tiveram duas filhas, Inos e Gersmin. O nome das filhas significava Jewel ou joia. Essas donzelas, elas eram tão famosas que todas as coisas belas eram batizadas com o nome delas. Enquanto Old permaneceu ao seu lado, Freya sempre estava sorridente e era completamente feliz. Porém, cansado dessa vida sedentária, Old abandonou o lar subitamente e se dedicou a vagar pelo mundo. Freya, triste, abandonada, então ela se sentiu profundamente triste. Ela chorou copiosamente e suas lágrimas caíam sobre as pedras. Diziam, inclusive, que chegaram a se introduzir no centro dessas pedras, aonde se transformavam em ouro. Então, as lágrimas de Freia transformavam o centro das pedras em ouro. Outras lágrimas caíram no mar e foram transformadas na pedra âmbar. Cansada dessa condição de viúva de marido vivo e desejosa de ter o Old novamente em seus braços, Freya resolveu empreender finalmente sua busca. Ela atravessou as terras e ela ficou conhecida por diferentes nomes, como Mardel, luz sobre o mar, Horn, mulher linho, Geth, a generosa, ou Sir, a porca, Skjalf e Churum. Então ela ia interrogando todo mundo que ela ia encontrando pelo caminho a respeito do paradeiro do marido dela e derramando tantas lágrimas em toda parte e tudo ia virando ouro em volta. E esse ouro ele podia ser visto sobre a terra. Então, muito longe ao sul, Freya reencontra finalmente Old debaixo de uma florescente laranjeira, que era a árvore prometida aos apaixonados. De mãos dadas, o casal refaz, né, o caminho de volta para casa, a casa dos deuses, Asgard, e à luz de tanta felicidade. As ervas elas cresceram verdes, as flores brotaram, os pássaros cantaram, pois toda a natureza era simpatizante com a alegria de Freya, como se afligia, quando ela também estava triste. As mais belas plantas e flores do norte eram chamados de cabelos de Freia, as gotas de orvalho de olho de Freia. Também diziam que a deusa tinha um afeto especial pelas fadas. Ela gostava de observá-las quando elas dançavam à luz da lua, e para elas, ela reservava as mais delicadas flores e o mais doce dos mel. Aí tem a lenda sobre o colar e o manto mágico de Freia. Como deusa da beleza, Freia tinha um grande amor por vestidos e joias preciosas. Sua posse mais estimada era o seu colar mágico. O nome do colar era Brisingamen. Era feito de ouro e pedras de âmbar. Todos os que viam achavam ele o artefato mais belo visto em toda a sua vida. Conta a lenda que um dia, enquanto ela se encontrava em Svalterfrey, o reino debaixo da terra, ela viu 4 artesãos anões, 4 gnomos. Eles eram conhecidos por Brisings. O nome deles era Alfring, Duvalin, Berling e Gri. Eles estavam fabricando esse colar. Então, quando a deusa viu pela primeira vez, decidiu que deveria ser seu, mas os gnomos não queriam vender. No entanto, eles deram de presente para ela se ela passasse uma noite com cada um deles. Sem hesitar, Freya concordou e tornou-se proprietária do colar, simbolizando o equilíbrio da serpente Midgard e sendo também um símbolo da fertilidade. Odin, movido pela inveja, cobiça dela ter essa joia e pela repugnância em relação à promiscuidade sexual de Freya, foi capaz de fazer de tudo para conseguir o colar. Ele queria de qualquer jeito. Então ele ordenou ao deus Loki que ele roubasse o colar. Heimdall, que tinha uma grande visão, viu o roubo. Aí ele perseguiu Loki, recuperou o colar e devolveu para Freya. Em uma versão posterior, Odin apenas retomaria os Brisingam de Freya, se ela aceitasse incitar a guerra entre reis e grandes exércitos para depois reencarnar os guerreiros mortos para que lutassem novamente. O colar é o equivalente feminino do martelo de Thor.
funcionando como proteção, paz e harmonia dos limites dos 9 mundos. Freia também tinha um manto de plumas de falcão, que quando ela aparecia vestida com esse manto, ela não usava nada por baixo, a não ser o seu colar mágico de âmbar. Ninguém podia resistir a ela. O manto de penas lhe permitia voar entre os 9 mundos. Já o colar mágico tinha o dom de fazer desaparecer os sentimentos dolorosos. Este colar se rompeu uma vez. Segundo uma lenda, ele iria da deusa ao tomar conhecimento que o gigante havia roubado o martelo de Thor, e aí ela foi lá e pediu, então, para... aliás, o gigante pediu a mão dela em casamento para que ele, então, pudesse devolver o martelo do Thor. E aí ela aceitou e acabou enganando o cara, né? Ela também é conhecida como a Rainha das Valquírias. Então, com o nome de Valfreya, ela comanda as Valquírias no campo de batalha. Então, ela reclama para si metade dos heróis mortos. Era representada por um escudo e lança, estando somente a metade inferior do seu corpo vestida. Freya transportava os mortos eleitos, então, ou seja, ela ainda escolhia quem ela queria, até Folkvang, onde era devidamente agasalhados. Ali eles recebiam as boas-vindas de todas as donzelas puras e as esposas dos chefes, para que pudessem desfrutar da companhia dos seus amantes e esposos depois da morte. Os encantos e prazeres da sua morada era tão sedutor que as mulheres nórdicas às vezes corriam para o meio da batalha quando seus amados eram mortos, com a esperança de terem a mesma sorte, ou seja, de também serem levados por Freya. Então, elas se deixavam cair sobre as espadas, matando mesmo, ou ardiam voluntariamente na mesma pira funerária, porque os nórdicos eles não enterram os mortos, né? Eles queimam. Então, às vezes, o marido ia ser colocado na pira e a esposa entrava na pira para ter a esperança de que Freya recolhesse os dois para o salão dela. Freya é regente da morte, rainha das valquírias, condutora das almas dos mortos em combate. Ela não era uma deusa aterrorizante, pois a sua essência era o poder do amor e da sexualidade, embelezando e enriquecendo a vida. Ela era ainda a única que cultivava as maçãs douradas que alimentavam os deuses, lhe conferindo a graça da juventude eterna. Como acreditava-se que Freya escutava a oração dos apaixonados, então, sempre que eles estavam apaixonados, eles faziam a invocação de Freya. Era costume compor canções de amor em sua honra, as quais eram cantadas em ocasiões festivas. Na Alemanha, seu nome era usado como o significado do verbo cortejar. Esse aspecto da deusa, também conhecida como líder das valquírias, conecta ela à lua nova. Ela também é vista como uma deusa xamânica, né? Então, como deusa xamã. É considerada a deusa da magia, da adivinhação. Ela era quem iniciava os deuses na arte da magia. A magia de Freya é xamanística, por natureza, como indica seu manto de penas de falcão, que permite se transformar em um pássaro e que permite ela viajar para qualquer um dos mundos, retornando com profecias. A deusa já emprestou esse manto a Loki, para que ele fosse libertar Iduna, quando ela foi raptada, que é a deusa guardiã da maçã da juventude, pelo gigante Tijadzi, metamorfoseado em águia. Então ele foi até lá como se ele fosse uma águia, utilizando o manto emprestado da Freya. Encantamento Seidir. Com a habilidade de mudar de forma, Freya é a senhora do Seidir, uma forma mística de magia, transe e adivinhação, primariamente feminina. Apesar da tradição rezar que as runas teriam se originado de Freya e que fossem utilizadas por suas sacerdotisas, a maior parte do Seidir envolvia a prática de transmutação, viagem do corpo astral, através dos 9 mundos, magia sexual, cura, maldição e outras técnicas. As praticantes desse tipo de magia, elas são chamadas de volvas, ou às vezes de Sheikdona, que significa praticantes do Seidir. Elas eram sacerdotisas de Freya. Enquanto uma volva entrava em transe, outras sacerdotisas entoavam canções especiais
As canções eram chamadas de gaudir. Era o uso do canto conjurando a repetição de poesias, que era criado o estado alterado de consciência. As volvas, elas podiam inclusive entrar em contato com elfos e duendes. Elas eram consultadas pelo povo sobre todos os tipos de problemas. Elas moviam-se livremente de um clã para outro. Elas não costumavam se casar, apesar de possuírem muitos amantes. Essas mulheres, elas portavam cajados, e na ponta do cajado tinha uma ponta de bronze. Elas usavam capas, capuzes e luvas de pele de animais. As mulheres pareciam ser as únicas praticantes do Seidir de Freia, pois esse era um ritual erótico reservado às mulheres. Entretanto, existem vestígios em alguns poemas e prosas de que Seidir também era praticado por homens, mas os homens com roupas de mulheres, eles tinham que se vestir de mulher. Odin, por exemplo, é a única deidade masculina listada de todos os mitos a ter praticado esse tipo de magia como iniciado de Freia. Então, vestir-se com roupas do sexo oposto é uma tradição antiga que tem as suas raízes na crença de que um homem deve espiritualmente transformar-se em uma mulher para servir a deusa. Fertilidade e os gatos. Freia é a deusa da fertilidade e da guerra da riqueza. Ela possuía a habilidade então de voar, o que fazia com uma charrete puxada por 2 gatos brancos selvagens. Nome dos gatos: Bigu, de Big Goat, e abelha de ouro ou ouro de abelha, e Tree Gold, a árvore do ouro. Após servirem a deusa por 7 anos, eles foram compensados, sendo transformados em bruxas disfarçadas e em gatos pretos. Os gatos eram os animais favoritos da deusa Freia, considerados símbolos pelo carinho, sexualidade, personificação da fertilidade. Freia, portanto, uma deusa associada aos gatos, tal como a deusa egípcia Bast e a grega Artemis. Além disso, ela tinha poderes de se transmutar, né, se transformar, e ela era sábia, que inspirou toda a poesia sagrada. Mulheres sábias, videntes, senhoras das runas e curandeiras estavam intimamente conectadas com Freia, pois só ela era a deusa da magia, bruxaria e dos assuntos amorosos. Algumas vezes ela foi representada conduzindo junto com o irmão Freyr uma carruagem conduzida por um javali de cerdas de ouro, espalhando com suas mãos pródigas frutas e flores para alegrar os corações da humanidade. Freia, a deusa javali. Como deusa da batalha, Freia montava um javali. O nome do javali era Rio de Sinvin. O nome de Freia era Sir nesse momento, que significava porta. Voltando. O sobrenome de Freia era Sir, que significava porca. O javali ele tem associação especial dentro da mitologia nórdica como deusa javali ou deusa porca. Freia está associada entre os nórdicos, como entre os germanos e os celtas, às práticas sexuais proibidas, em particular o incesto entre irmão e irmã, representado por Freia e Freyr, mas muitas vezes ligada às celebrações da primavera e da renovação. Durante essa cerimônia, realizava-se o acasalamento, que é o ritual do sacerdote com uma sacerdotisa, considerados como o senhor Freyr e a senhora Freia. Esse rito sexual, da qual existia a equivalência entre os celtas, sobreviveu, principalmente na Inglaterra, na forma muito atenuada, lógico, né, que eles não vão colocar um sacerdote, uma sacerdotisa irmãos, isso foi meio que banido, foi modernizado, né? Então, eles coroam, né, um rei e uma rainha de Mai. A tradição dos mais, dos trimazos ou da árvore de Mai, é uma corrente na França que ainda existe já, existiu por muito tempo e já não existe mais, mas ela teve uma mesma origem semelhante. O javali era também o animal sagrado de Freyr, o deus fálico da fertilidade, e era sacrificado a ele como oferenda no ano novo, de modo a garantir a prosperidade nos próximos 12 meses seguintes. Por isso que surgiu o costume da gente comer porco, né, durante a virada do ano. A cabeça do javali ou do porco na mesa de Natal,
com uma maçã na boca, também está diretamente ligada aos ritos consagrados a Freyr. Sacrificava-se a ele um porco ou um javali por ocasião do Fjolblot, que é o sacrifício de Freyr, que se realizava durante o Jul. Jul é o ciclo de 12 dias do solstício de inverno, que acontece ali no final do ano, né, em dezembro. Inverno lá para eles que estão em outro hemisfério, para a gente aqui seria o calor. Porque o deus tinha como atributo um javali de cerdas de ouro chamado Gulimbust, o qual também lhe servia ocasionalmente de montaria. Agora eu vou passar aqui um guia rápido de correspondência a respeito de Freia. Então, para invocar Freia, você deve invocar ela quando você tiver com problemas ou quiser resolver em relação a amor, beleza, animal, atividade sexual, nascimento, parto, casamento, cavalos, magia, sorte, vida longa, encantamentos, bruxaria, riqueza, ouro, transe, sabedoria, fertilidade, trabalho com a terra, lua, mar, morte, criação, música, poesia, escrita e proteção. Os animais que representam a deusa. Então, é o gato, javali, falcão e cabra. Os aromas e as ervas. Bétula, jacinto, margarida, morango, prímula e rosa. As cores que representam a deusa. Azul, branco, vermelho, verde e preto. Na face da deusa, ela é a deusa mãe. Na face da lua, ela é a lua cheia ou nova. Os cristais. Coral, cristal de quartzo, granada, pedra da lua e selenita. Elemento: terra. Planeta: terra. Estação do ano: primavera. Dia da semana: sexta-feira ou Free Day, em inglês, que é uma homenagem a Freya, sendo este um dia regido por ela, onde muitos casamentos aconteciam para atrair as bênçãos da deusa. Número: 13. Dia sagrado de Freia, 19 de abril. Signo chinês: porco e boi. Símbolos: pena de falcão, colar de âmbar, sacola de runas, lança, escudo e elmo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais a respeito dessa deusa magnífica que eu particularmente gosto bastante. Sou a Juliana Silva, você estava no Mystic World. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu joinha, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a essa e muitas outras informações aqui do canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.